E para reduzir a influência das variações do dólar e também de valores internacionais, um projeto prevê o ajuste dos preços mínimos de arroz, feijão, mandioca. O destaque do André Anelli. O projeto de lei do senador Beto Faro inclui novos critérios no decreto que institui normas para a fixação de preços mínimos do arroz, do feijão e da mandioca. Conforme o texto, os preços deverão ser calculados com base nos custos de produção, com ajustes determinados pela variação dos preços internacionais e pela flutuação do dólar em relação ao real. No caso de variação negativa dos preços internacionais ou do câmbio, a proposta estabelece que os preços mínimos adotem como piso os custos de produção, garantindo uma rentabilidade mínima aos produtores. O texto também prevê que os planos safra anuais incluam estimativas dos volumes de produtos que o governo pretende adquirir ou equalizar os preços ao produtor, visando a formação de estoques públicos de alimentos. O objetivo da medida é reduzir a influência das variações do dólar e dos preços internacionais nos produtos básicos do prato do brasileiro. Na justificativa, o senador também aponta a necessidade de combater a perda expressiva de áreas plantadas com essas culturas nos últimos anos por conta da queda da rentabilidade. Ele também afirma que a medida contribui para a formação de estoques públicos em um cenário de eventos climáticos extremos e frequentes. O texto ainda não foi distribuído para as comissões temáticas do Senado. De Brasília, André Anelli. Vamos voltar à análise agora do Diogo da Luz, do Adriano Cerqueira. Vou começar com o Diogo. Diogo, o Anelli falou dessa questão aí do armazenamento, né? Inclusive é um que poderia, neste momento, justamente ser colocado aí esses produtos mais valorizados. Se nós tivéssemos um estoque, poderia, evidentemente, trazer para baixo essa inflação dos alimentos. É por aí, Diogo, nós temos um agro extremamente produtivo, um dos mais importantes do mundo, mas faltam ainda questões como logística, por exemplo, no Brasil também. Marcelo, faltam algumas questões de logística, principalmente aquelas em que o Estado senta em cima e não deixa o privado fazer. Quantos grandes produtores rurais já não quiseram montar até portos? Exatamente, portos, eu disse, para abastecer nos rios, nossos rios, muitos deles navegáveis, com os grãos e poder exportá-los de maneira mais simples. Quantos não se disporiam a fazer estradas e estradas de ferro? Projetos não faltaram, mas o Estado, como eu disse, senta em cima e cria dificuldades. E toda hora vem dizer que o Estado vai fazer armazéns e fazer a regulação. Não vai, até porque o nosso problema não é a alta de preço dos alimentos, exceto o café, um pouco boi, mas especificamente o café, que teve questões climáticas como a geada e duas secas muito fortes, e o preço internacional disparou, o resto é o real que perdeu valor. Não adianta a gente ficar querendo resolver com armazém, com isso, com aquilo, quando a nossa moeda está fraca. Essa é a realidade, é a inflação. Nós tivemos o quê? Excesso de gastos do governo, emissão de moeda e emissão de dívida. Isso faz com que o governo tenha que pagar mais juros e fique com menos dinheiro e tenha que emitir mais dinheiro e emitir mais juros e vira um círculo vicioso e o real perde valor. Tanto é que tudo subiu de preço. Até a pedra no material de construção, areia, qualquer coisa. Ou seja, não é fazer o armazém que vai resolver, e sim reduzir o tamanho do governo. Eu concordo, eu acho que essa questão foi muito bem tratada. Não é mais intervenção do Estado, não é mais medidas de regulação. Muitas vezes essas medidas cheiram um aspecto meio eleitoreiro, enfim, de querer mostrar que está fazendo alguma coisa através de propostas e medidas de lei. O que a gente precisa é de um mecanismo de mercado funcionando bem, estável, previsível, de previsibilidade que o produtor rural mais precisa. E muitas vezes não é o Estado que consegue garantir essa estabilidade, principalmente na questão da produção, de como que ela vai ser distribuída, de como que ela vai ser armazenada, enfim. A melhor forma
para deixar o produtor mais tranquilo e seguro da sua atividade econômica, seria garantir essa estabilidade. E isso é tirando o peso do Estado sobre a produção.